Vou pegar aqui uma pergunta de uma pessoa que assiste sua coluna no canal Consciência Próspera, que é o Cláudio Silva. Ele falou assim, ó, boas, trabalho na casa espírita e tenho poucos bocejos, mas meus olhos lacrimejam muito, às vezes de forma isolada. Apenas um deles fica lacrimejando. Seria uma condensação fluídica? Ele Sim, pergunta, o Cláudio. isso. Na verdade, são 3 coisas que acontecem com pessoas na área anímico-mediúnica, Samuel. Bocejo, lacrimejamento e arrepio. As pessoas se acostumam com isso dentro dessa área. O chakra frontal é o que regula a energia da visão. A condensação da energia dentro, ela pode fluir para o canal lacrimal, que é uma das formas do corpo liberar aquela energia, seja pelos 2 olhos ou apenas por um olho só. E as pessoas também bocejam muito em reuniões ou quando estão trabalhando a parte espiritual por causa da movimentação energética que acaba pegando o chakra umbilical, repercutindo no plexo solar, dilatando a aura, e a pessoa começa a bocejar como uma forma do corpo compensar essa movimentação energética. Eu bocejo bastante quando estou trabalhando com energia. A maioria das pessoas, existem pessoas céticas que acham que o bocejo não tem nada a ver, mas elas não são médiums, não estão mexendo com aquilo. Eu garanto para vocês, bocejo, lacrimejamento e arrepios fazem parte do arcabouço dos fenômenos anímicos mediúnicos. Mais uma pergunta da coluna que acompanha o Wagner Borges da coluna Consciência Próspera é do Eric Cartman. Ele faz uma pergunta e eu depois coloco o link para ver a resposta. Por que alguns espíritos não podem entrar em contato com os vivos após a morte, mas outros podem, principalmente quando são negativos? É o questionamento do Eric Cartman. Não, isso aí daqui nada, isso aí é besteira. Isso tudo é relativo, Samuel. Tá? A questão do contato entre planos, ela vai da sintonia de cada um. Por que na maioria das vezes as pessoas falam espírito negativo? Porque a maioria das pessoas é negativa. Semelhante atrai semelhante. Tá? O nosso potencial está aberto para tudo, Samuel. Desde coisas pesadas, que nós estamos na Terra, até coisas sublimes em várias experiências. O problema, as pessoas têm muito medo de tudo. Estuda pouco tudo isso e o potencial fica lacrado. Um potencial aberto, a pessoa vê de tudo, Samuel. O universo é infinito. Agora, é mais fácil você perceber a pontada de um espírito grosso em você do que o beijo de um ser de luz que é muito sutil e você não vê. Isso cria a ilusão de que fica mais fácil uma entidade pesada se comunicar do que uma sutil. Por que a entidade pesada é mais fácil? Porque a maioria das pessoas também é pesada. E desculpa responder com essa franqueza, isto é verdade. Tá? Pode criar essa ilusão, por isso a pergunta dele. Melhora a sintonia que vai melhorando a companhia. Seu comentário me fez lembrar, eu tive em eventos com o Dalai Lama, né, energia interessantíssima, e aí perguntaram para o Dalai Lama o que ele fazia para ele ficar bem. Ele falou que, no mínimo, ele entrava em meditação 3 horas por dia para ficar bem e poder transmitir uma prática legal, um conteúdo legal para as pessoas. No seu caso, o que você faz de prática de sintonia para você transmitir tanto conhecimento e tantas inspirações legais para as pessoas? É o seguinte, Samuel, o caso do Dalai Lama é um caso diferente. Ele é um ícone religioso de uma cultura inteira, a cultura do Tibete. Então, ele precisa até fazer isso para se manter estável, porque, veja, converge para ele toda a atmosfera de uma cultura inteira. O cara tem que... E o Dalai Lama, eu gosto muito dele, ele está sempre bem-humorado, é um cara mente aberta, eu sou admirador do Dalai Lama, e eu tive a oportunidade de ter contato com os amparadores do Dalai Lama algumas vezes. E eles são especiais. Eu agradeço muito as coisas que me foram passadas. Eu gosto muito da parte budista também, e é um cara muito bem-humorado, muito, muito bacana. No meu caso, eu faço o que dá, Samuel, porque eu estou no contexto urbano de uma cidade como São Paulo, né? Eu trabalho com curso e palestra, eu mexo com centenas de pessoas todo dia. Então, eu tenho que ter um tempo para fazer um trabalho de energia para me manter estável. Você vai dar uma palestra, por exemplo, tem lá 200 pessoas, não tem só as pessoas encarnadas, tem o triplo de desencarnado e, às vezes, ainda sobra uma coisinha ou outra que os mentores trazem para casa para a gente dar um passo. Então, tem que ser feito um trabalhinho de energia. Tem a minha parte pessoal de meditação, de estudo, que aí não tem a ver com isso. Agora, se eu estou dando um curso, já estou mexendo com energia lá, quando eu volto para casa, eu não vou precisar mexer, porque eu vou ficar no excesso, a não ser que eu precise. Agora, um dia que eu não tenho um curso, eu preciso mexer, mas eu mexo todos os dias com irradiação de energia, faço isso há muitos anos. Só que o trabalho que eu faço, que também não é comum, de fazer aulas e atualmente fazer um live uma atrás da outra, demanda um equilíbrio energético. Eu, às vezes, vou gravar o programa aqui em casa, o programa Viagem Espiritual,
eu sinto petados energéticos bater na aura do apartamento, que é pressão de entidades pesadas para ver se me desequilibra para eu não fazer o programa. Você imagina, né? Essas pressões espirituais. Você precisa ter um certo... Por isso que tem muita gente que começa a dar palestra, mexer com isso e não aguenta o tranco, porque não consegue manter a sua energia estável, porque vem cada pedrada, e além dos desencarnados darem pedradas, tá cheio de encarnado mal intencionado também, mandando pedrada pela internet. Então, tem gente que te ataca do nada. Um diz que você tá com o capeta, né? E o problema da burrice é dele, ele que acredita em capeta. Não sou eu, ele que se dane. Né? Mas é assim, você está com o diabo, não estou com o diabo, você que é ignorante. Tem que ser bem claro, né? Eu, como cresci numa família evangélica, eu tive que aprender a me defender de fanáticos desde cedo. Ou outra pessoa que é cética, não acredita em nada disso. E daí? O problema é seu. Eu adoro isso. Então, é muita gente que manda pedrada, formas de pensamento negativas. Outro dia eu estava viajando pela internet, dando uma fuçada, e me indicaram um site de gente cética. Os caras estavam baixando a lei em mim. Eu falei, graças a Deus, que o dia que eu estiver sendo elogiado num site cético, é porque eu estou fazendo algo errado espiritualmente. Graças a Deus, baixa a lenha lá, que aí eu sei que eu estou fazendo certo espiritualmente aqui. Muito bom. Essa postura em relação aos haters e as pessoas que criticam, né? Aí tem uma pergunta do Guerreiro Sobral. Ele fala assim, nossa, as suas palestras são muito explicativas. E ele se chama, não é Guerreiro Sobral, o nome dele é Anselmo, me chama Anselmo, mas com o link lá no YouTube é Guerreiro Sobral. Ele gostaria de saber quem são os Exus na Umbanda e se você já teve contatos assim nos processos mediúnicos com os Exus. Sim, é mais fácil, Samuel. Entra no site do IPPB, a pessoa que fez a pergunta, o Anselmo, clica a palavra Exu, na busca por palavra, vão abrir dezenas de textos em que eu conto vivências com Exus. Eu já contei um monte. Exu de porta de cemitério. Eu contei, tem 2 programas antes, o Viagem Espiritual, eu contei a história de um cara de cartola que trabalha no cemitério soltando suicidas. No programa Viagem Espiritual, os 2 últimos, eu acho, ele pode achar, e no site do IPPB, clica a palavra Exu. Vão ver vários textos. Eu trabalho de forma universalista, eu não ligo para a linha do espírito. O negócio é se é da luz, eu estou dentro, se é do bem, eu estou dentro. E eu pude, muitas vezes, ser protegido por essas entidades em incursões extrafísicas em ambientes pesados, Samuel. Eles me protegeram, me honraram com a proteção deles, e eu honro essas entidades que o pessoal fala mal, porque não conhece. Falando bem claro, o mundo está cheio de gente dando palpite no que não sabe, por estereótipo, por questão religiosa, nega as coisas sem ter pesquisado, e mesmo dentro da área afro-brasileira, a parte dos Exus está mal explicada pelos próprios afro-brasileiros. E é legal falar disso de uma forma aberta. Ô Samuel, você trabalha com xamanismo, você está projetado num ambiente extrafísico pesado, foi tirar um espírito. Tem um Exu te protegendo. Você não precisa ser da Umbanda para o Exu te proteger. Sintonia não é doutrina. Sintonia é o que você pensa, o que você sente, o seu caráter. Todos os projetores que trabalham com a parte anímica mediúnica vão se deparar com essas entidades uma hora ou outra, protegendo-os em resgates de ambientes pesados. O Leonardo faz uma pergunta, que eu agora vou começar a colocar selecionar algumas das perguntas. Ele pergunta aqui, Wagner, estando projetado, como me tornar visível para pessoas em estado de vigília, assim como fazia Padre Pio, Edgar Cayce e vários yogis, né? Edgar Cayce, fantástico também. Ô, Leonardo, você citou pessoas de um nível diferente. O Padre Pio tinha fenômeno de bilocação, né? O Edgar Cayce, o maior sensitivo americano de todos os tempos. Vários yogis, quem? Paramahansa Yogananda, você está se comparando com esse pessoal que você quer fazer igual? Não vai dar. Baixa a bola, primeiro. Segundo, para que aparecer para alguém? Se você fora do corpo, pode acessar um nível sutil e aprender algo para melhorar sua consciência, tá? Eu fiz várias experiências, Samuel, de marcar e ir num lugar e ver uma pessoa, dizer como ela está vestida. Fiz isso um monte de vezes, né? Mas eram pessoas que estudavam o tema e que havia uma certa ligação. Eu nunca quis fazer isso para provar isso para cético, porque o problema do ceticismo é da pessoa, não é meu. Eu estou tranquilo com a certeza que eu tenho. Mas várias vezes e às vezes fui percebido. Agora, percebi com o tempo a babaquice disso, porque a pessoa não me via direito e achava que era uma entidade desencarnada e ficava com medo. O Valdo Vieira passou por isso também. O Valdo Vieira foi chamado de fantasma várias vezes, ele contou para mim, aparecia em outro lugar para uma pessoa, a pessoa, meu Deus, tem um espírito aqui, era o Valdo. Eu também passei por isso. Não acrescenta nada. E esse pessoal aí citado
Padre Pio, Edgar E o Cayce, Edgar Cayce. tinha uma manipulação de ectoplasmia muito forte, e esses fenômenos não eram feitos para aparecer aleatoriamente. Padre Pio aparecia para curar, o Edgar Cayce atendia com cura um monte de gente, Milhares de ele botou pessoas. fora do contexto. Não, não se preocupe em aparecer para alguém, se preocupa da tua consciência estar arejada e numa eventual saída você possa fazer algo bom com isso, até ajudar a pessoa, que é mais importante do que aparecer para ela. Por quê? Para provar para ela algo, você, isso é uma perda de tempo, tá? E no lugar de se espelhar no Padre Pio ou no Edgar Cayce, você quer se espelhar, vai fazer a cura que eles faziam. Vou colocar aqui uma pergunta da Bia, porque tem tudo a ver, porque muitos comentários surgiram também em atividade, em entrevistas aqui no canal e muitas relações pessoais ligadas a isso, que a Bia Ribeiro fala assim, por favor, como cuidar do meu filho, que é médio clarividente e só tem 10 anos de idade? Olha, Bia, Como, difícil falar, Samuel, sem ver a criança, né? Porque mas quais dependendo... são as crianças, por exemplo, que tem, porque tem chegado muitas crianças que têm muitas capacidades assim, meio parapsíquicas e naturalmente, espontaneamente tem, e os pais ficam loucos. O que eu faço com Ficam essa loucos, criança? não tem. Os pais precisam estudar isso para poder. Como é que vai orientar a criança se eles não sabem, né? É. Então, muita criança tem fenômenos paranormais, e o que acontece? É uma faca de dois gumes, Samuel. Se você orienta e ensina, pode ser bom para ele se entender. Segundo ponto, que é o lado perigoso. Você ensina tudo isso e a criança, como ainda não tem uma base sólida de equilíbrio no plano físico, ela fica mais para lá do que para cá e não vive a vida física, as coisas que precisa viver e se aliena. É o perigo. Então não tem como orientar isso, porque depende do temperamento da criança. Para uma, você deve explicar, a outra, às vezes, não. Esperar um pouquinho, ela... E outra coisa, a criança tem uma sensibilidade já aberta. Quando chega na época da puberdade, Samuel, e da adolescência, existe toda uma mudança hormonal. Isso tende a aterrar mais, e aí o adolescente já não tem aquela sensibilidade que tinha em criança. E o adulto não tem a sensibilidade do adolescente, que está numa tempestade hormonal, a kundalini dele é toda, numa passagem de criança para adulto, que é essa fase da puberdade e da adolescência. Então, eu não tenho como falar isso para ela, porque eu teria que olhar e ver o temperamento da criança para saber como lidar com isso. Aqui, à distância, não tem como fazer isso. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.